aqui com vocês, né? Eu gosto do Darvão, sempre me acompanha aqui, fica atento aqui, puxando a orelha se a gente falar besteira. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de interações plantas-animais como fonte da biodiversidade, né? Esse é o título de um livro que a gente acabou de lançar esse ano, em 2021, pela Springer, né? Eu junto com a professora Helena Maura, que deu palestra para vocês essa semana. Ela é muito melhor como garota propaganda do que eu, né? Então, aqui é um velho barbudo, ali vocês veem uma moça bonita. E aí, nesse livro, ele tem 14 capítulos e a gente conseguiu convencer os colegas mais relevantes nessa área hoje no mundo para estarem trabalhando com a gente aí no livro. E ele abrange todos os aspectos, desde o aspecto químico até o aspecto dos impactos do antropoceno. Então, convido vocês a visitarem o livro, né? Esse livro está disponível pela Springer, disponível pela moça da Ucrânia também. Ela é muito rapidinha, tá? Então vamos lá. O que mantém viva a biodiversidade são as interações entre as espécies. É isso que eu vou falar para vocês hoje, é isso que eu vou defender e é o que a gente defende no nosso livro. Nós vamos tentar explicar para vocês hoje que as interações entre as espécies elas que são realmente as grandes mantenedoras da biodiversidade, porque as espécies elas vão mudar ao longo do tempo conforme o mundo muda, né? O mundo muda, as espécies mudam, mas então como é que a biodiversidade se mantém se as espécies vão mudando? É porque as interações ecológicas funcionam como uma grande peça teatral, que vão substituindo os atores ao longo do tempo, tá certo? A primeira pessoa que começou a nos dar noções sobre isso foi uma colega chamada Lynn Margulis. Ela estudava esse tipo de coisa aqui que vocês estão vendo, ó, uma mitocôndria, né? A mitocôndria tendo origem a partir de um mitocondrion que foi englobado por uma cianobactéria por volta de 1.450.000.000 de anos atrás, dando origem, muito possivelmente, à vida eucariótica. Então, tudo o que existe no mundo hoje, se nós partimos desse princípio, é resultado de interação ecológica, interação mutualística. Um bicho lá ia comer o outro, em vez de comer, viveram junto, né? Passaram a viver juntos, né? Aqui tem o link para vocês do artigo, se vocês quiserem conhecer melhor, e isso estruturou toda a vida que nós conhecemos hoje. Então, nós devemos muito desse conhecimento à teoria da endobiogênese serial, da Lynn Margulis, que infelizmente faleceu em 2011, uma pesquisadora assim maravilhosa. Sugiro a todos os estudantes, especialmente as meninas, lerem o livro dela, O Planeta Simbiótico. Ele tem traduzido, vocês encontram ele na internet também gratuitamente, tá? E a Lynn Margulis, além de nos explicar os fundamentos das interações ecológicas como base para a constituição dos organismos vivos, aquilo que nós somos, né? Ela faz uma grande defesa também das mulheres na sociedade, da importância das mulheres na sociedade, na ciência, e como é difícil para a mulher se desenvolver na ciência, por causa principalmente do machismo, que imagino que ela sofreu e o que perdura até hoje. Tá? Então, muito bacana vocês verem isso. Lembrando que a Lynn Margulis participou também com James Lovelock na teoria de Gaia. Tá? Então, é uma pessoa muito importante para nós aí. E no livro dela, então, ela tem uma coisa muito engraçada, né? Que todo mundo, por isso que o Darvão está aqui, o Darvão adora essa parte. Todo mundo pergunta para a gente que é biólogo, né? Você é daqueles caras que fala que nós viemos do macaco? Eu adoro que me pergunta se nós viemos do macaco, porque é muito pior do que esse povo pensa, né, gente? Nós não viemos do macaco, nós somos resultados da evolução de micróbios altamente responsivos e interagentes. Nós somos o resultado de mitocondrions englobados por cianobactérias e citoplasma cheio de, por exemplo, centríolos, que eram organismos que foram englobados também. Já há provas de que o ergastoplasma passou pela mesma situação, foi um englobamento, um mutualismo também. Então, de verdade, você não veio do macaco, de verdade, você é um monte de micróbios que vivem junto e têm uma consciência comum, né? Que é aquilo que alguns chamam aí de alma, de ser, de isso, daquilo. Na verdade, é uma coletividade, você é uma coletividade. Então, isso é muito chocante, né, para algumas pessoas, né? A gente ter esse ponto de vista, né, esse ponto de apresentação para vocês.
tá? Então, não misturemos aqui ciência com religião, nós estamos falando de ciência. Do ponto de vista da ciência, nós somos o resultado de interações mutualísticas, de interações bióticas. Mas quando nós podemos dizer que dois indivíduos estão interagindo? Aqui num trabalho que eu conduzo há muito tempo com meu colega Everton Tirso Pedroso, da Universidade Estadual de Goiás, eu e o Everton, a gente trabalha há muito tempo com formigas e pseudoescorpiões, né? Com esse bicho aqui, um pseudoescorpião, tá? E aqui é muito fácil a gente ver que está tendo uma interação, porque o pseudoescorpião puxa a formiga para cá, a formiga puxa o pseudoescorpião para lá, o que um faz, o outro responde, você vê que tem uma resposta comportamental. O comportamento de um está interferindo no comportamento do outro. Mas e no caso, por exemplo, de quando você vê uma borboleta, uma mariposa interferindo com uma flor, com uma orquídea? Como é que você sabe que está tendo uma interação ecológica aí? Olha, aí nesse caso nós temos que observar o resultado das interações. O quanto esse pólen, o quanto néctar que ela ingeriu dessa florzinha, o quanto de óleo que ela tirou dessa malpighiácea aqui, o quanto que isso aumentou as chances de fitness, valor adaptativo, ou seja, sobrevivência, o quanto essa abelhinha vai deixar de descendência com possibilidade de deixar descendência futura. E o quanto a visitação dessa abelhinha produziu o mesmo efeito nas plantas, a capacidade das plantas de produzirem sementes, frutos. Então, para dizer que duas espécies estão interagindo, de fato, nós temos que mostrar que o valor adaptativo de uma deve obrigatoriamente sofrer variação resultante da interação com a outra espécie, tá certo? Então, as interações entre animais e plantas, que é nas quais nós vamos centrar mais fogo hoje, elas surgiram há muito tempo, há mais de 425 milhões de anos, e elas explodiram por volta de 130 milhões de anos, porque elas iniciaram de uma forma antagônica, como herbivoria principalmente, e depois elas explodiram com formas cooperativas, como mutualismo, facilitação, comensalismo, protocooperação. Então, se vocês virem essa figura aqui, que é do primeiro capítulo lá do nosso livro, por volta de 425 milhões de anos atrás, surgem as primeiras plantas vasculares. E os esporos dela, os pólen delas, né, os pecíolos, a seiva, começa a ser utilizada principalmente por animais pequenos, por artrópodes, alguns animais grandes vão comendo essas pteridófitas aqui. Tá? Aí, por volta de 130, 120 milhões de anos atrás, a grande explosão radiativa das angiospermas, a radiação das angiospermas. As plantas com flores surgem, né, nesse período aqui. Há quem diga que elas surgiram um pouco antes, por volta de 170 milhões de anos atrás. Se isso aconteceu, elas conviveram, inclusive, com os dinossauros, passaram por aquele período da chegada dos grandes cometas, das grandes extinções, das grandes revoluções que ocorreram no nosso planeta. Então, pode ser muito mais complexa a evolução das angiospermas do que a gente imagina. Tá bem? E então, essa história começa de uma forma antagônica, como aqui vocês veem um gafanhoto, né, um tetigoniídeo, um gafanhoto que imita vespas, que eu trabalhei no meu mestrado, Scaphoura nigra, né, comendo aqui as estruturas reprodutivas da planta. É um caso clássico de herbivoria. Então, de 425 milhões de anos atrás para 130 milhões, que é o outro lado aqui da nossa figura, nós vamos ver uma abelha polinizando. Então, nós partimos de interações antagonísticas para interações mutualísticas. E os mutualismos, como eu vou mostrar para vocês, mas no fim da nossa palestra, eles são agregadores de biodiversidade. Por quê? A predação, a competição, ela elimina indivíduos do sistema. O mutualismo, ele agrega indivíduos ao sistema. O mutualismo, ele facilita o sistema. O mutualismo, ele desencadeia progressão geométrica na biodiversidade. E tudo isso, gente, é um longo processo evolutivo que envolve especiação, extinção, adaptação, contra-adaptações, coevolução, dentro desse teatro evolutivo que eu estou falando para vocês, né? De que a peça que está sendo encenada, ela tem substituição nos atores, mas ela mantém a vida.
Mas qual a importância das interações entre plantas e animais para a vida geral na Terra e para a conservação? Tá? Pois bem, vocês fazem ecologia, vocês sabem que um dos pontos centrais na ecologia é entender o padrão e distribuição das espécies em comunidades naturais. Dentro desse tópico está a compreensão da maior biodiversidade tropical, que todos nós já sabemos que essa maior biodiversidade tropical depende de uma menor amplitude de temperatura e pluviosidade, com grande fluxo de pluviosidade, um solo mais antigo, onde você, então, devido a essa menor amplitude de temperatura e pluviosidade, com grande pluviosidade, você tem muita ciclagem de nutrientes, um relevo menos acidentado, e tudo isso com invernos menos rigorosos já leva a gente a ter uma curva significativa de que as espécies nos trópicos têm mais tempo de convivência entre si do que nos climas temperados, o que aumenta, então, as chances de interação. E se tem interação, surge mais biodiversidade, mais especiação e por aí adiante, né? Como já disse o Alfred Russel Wallace, numa das cartas que ele enviou para o Darwin, por idos de 1851, mais ou menos, né? Dizendo que quando você está na floresta tropical, você está olhando para o passado, porque as coisas não são interrompidas pelos fatores climáticos, como na Europa, por exemplo. Tá? O frio mata as espécies, o frio interrompe as relações ecológicas, né? E elas têm que ser retomadas a cada estação. E aqui no tropical, não, elas parece que são muito mais contínuas. Essa já era a visão do Wallace naquela época. E se nós considerarmos, então, períodos de glaciação pelos quais nós passamos nos últimos 70, 100 mil anos, isso explica ainda mais o grande distanciamento que existe entre a curva tropical e a curva temperada, que na verdade está nesse pontilhado aqui. Então, gente, a biodiversidade tropical tem esse componente, tem do lado de cá um componente muito importante, que é a diversidade beta, que é a diversidade que liga a diversidade regional, alfa, a diversidade local, alfa, com a diversidade regional, que é gama. Então, a diversidade beta é, de fato, a diversidade que faz fluxo genético, fluxo de energia, é uma diversidade muito importante, porque ela faz conexão, é a diversidade das interações ou dos mutualismos, e ela é uma das principais forças mantenedoras de biodiversidade, porque a diversidade beta, esses organismos que vão de uma área para outra, que interagem de uma região com a outra, eles aumentam a conectividade das redes tróficas e a onivoridade, organismos que participam de diferentes níveis tróficos simultaneamente em diferentes teias tróficas. É aqueles bichos que amarram a malha toda, aquelas plantas que amarram a malha toda. E todos esses dois lados da história aqui, eles são de fato complementares, porque não existe história sem ambiente, sem físico e o biótico juntos, não é? São complementares e é o tempo o grande responsável, aquele que experimenta, que seleciona e que diz quais interações permanecerão, quais indivíduos permanecerão atuando nesse teatro evolutivo. O tempo é implacável e o tempo é muito importante. Tudo muda com o tempo, não é? Então, para entendermos a história evolutiva das interações entre plantas e animais, uma das coisas muito importantes que vocês têm que ter em mente é que nós não podemos, momento nenhum, desprezar a história natural. Nós temos que compreender a história natural de cada espécie envolvida numa relação. Isso é extremamente importante, porque conhecendo a história natural, nós sabemos o papel funcional de cada espécie no ambiente, como ela molda e é moldada pelo cenário evolutivo. Isso é ciência básica e é muito importante. A Frederic Reverchon e o Alfonso Mendes Bravo mostram isso para a gente num capítulo muito importante do nosso livro, onde eles mostram o papel das forças base-topo e das forças topo-base nas interações ecológicas. Esses autores mostram pela primeira vez num livro de plantas e animais, de interações, a importância do fitobioma, dos micro-organismos do solo, como eles impactam a qualidade das plantas,
como essa qualidade da planta impactada pelo solo, pelos fungos, pelas bactérias, pelos detritívoros que estão ali, alteram a química da planta, a qualidade do néctar, a qualidade de voláteis das plantas, as suas defesas contra herbívoros, e como isso vai se reverter em um maior valor adaptativo da planta e de toda essa comunidade interagente. É um capítulo fabuloso, esse casal realmente fez aí um serviço muito bom para nós, porque eles nos ajudam a entender em profundidade cada elo de uma teia trófica, cada elo de um sistema trófico, que é constituído por um produtor, que é uma planta, e os herbívoros, amigáveis ou não, né, mutualistas ou não, os predadores desses herbívoros, os parasitoides dos herbívoros e dos predadores. Cada um disso aqui forma um núcleo de produtores dentro de uma cadeia trófica. E a gente tem que entender que a biodiversidade beta, ou a biodiversidade de interações, faz isso aqui, ó. Ela mostra para a gente que cada sisteminha desses aqui está interligado, que foi uma coisa que foi nos mostrada pela primeira vez em 1996, de forma clara, pelo John Thompson, professor da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, né? Que para mim é o Darwin moderno, John Thompson. Ele tem um livro muito importante que é chamado Relentless Evolution, de 2011, 2012, que eu recomendo a todos vocês lerem. O John mostra para a gente que, inclusive, as interações ecológicas, a evolução, ela pode acontecer de forma muito mais rápida do que a gente imagina. Né? Ele mostra exemplos de evolução sem interferência humana de em 1 ano, 2 anos, 3 anos, animais estão se modificando. Nós, dos nossos trabalhos, nós utilizamos interações mutualísticas como modelos para a gente compreender a biodiversidade. Trabalhamos muito com plantas associadas com formigas, com nectares extraflorais, aranhas associadas a formigas, polinizadores, como vocês viram no primeiro slide dessa aula, né? É uma plantinha que eu e a professora Maura descobrimos aqui no Cerrado, nós publicamos no Annals of Botany, um caso de formiga polinizadora, né? E ela é a efetiva polinizadora da planta. Então, um Pepalanthus, né? Então, muito bacana isso. Então, a gente gosta muito dessas interações, tá? Então, vou mostrar aqui alguns poucos trabalhos do que a gente faz, que ilustra para vocês como na prática a gente trabalha para mostrar que as interações ecológicas são as grandes fontes manutentoras de biodiversidade. Esse aqui é um estudo da professora Maura com a Andréia, que foi uma aluna em comum que nós tivemos, né, onde a gente mostra que os resultados das interações bióticas entre animais e plantas, eles são condicionais, e um dos fatores condicionantes muito importante é o sequenciamento floral, a sequência de floração das plantas. A professora Maura trabalha muito com fenologia, trabalha muito bem com isso, adora essa parte, e ela nos mostrou, junto com a Andréia, aqui claramente, que, olha aqui, nós trabalhamos com 4 espécies de malpighiáceas no Cerrado, e mostrou que quando uma malpighiácea para de florir, a outra começa. Quando a outra para, a outra começa. Quando essa para, a outra começa. E o que são essas setinhas verdes aqui em cima? Os herbívoros, gente. Os herbívoros dessas plantas mudam de uma planta para outra de acordo com a floração sequencial. Ou seja, as plantas funcionam no Cerrado como um supermercado. O meu supermercado fechou a porta, o do outro abriu. O cliente vai mudando de supermercado para supermercado, que no caso é a sequência floral. A professora Maura descobriu mais de 309 herbívoros florais apenas nessas plantas. Quando a gente olha num cenário maior, com essa estatística circular, aqui nós vemos o período de floração dessas plantas. Vejam que é igual um reloginho, né? Elas vão florindo conforme um reloginho e elas vão produzindo nectares extraflorais, como um reloginho também, tá? E aí isso atrai formigas, né, para essas plantas que vão proteger contra a ação dos herbívoros, que também vêm associados a esse relógio. Então está tudo muito interligado. Para confirmar que essa coisa estava toda muito interligada, muito arranjadinha, nós convidamos um moço para participar com a gente num outro trabalho. Esse moço aqui, o Virgílio, né, ele é um engenheiro mecânico e trabalha muito com modelagem, com MATLAB, essas coisas. E aí nós pegamos e fomos fazer mais um trabalho de doutorado da Andréia, o primeiro era o mestrado, esse aqui o doutorado,
onde ela uniu dados da professora Maura com dados dela, né, e junto comigo no campo nós fizemos, então, uma coleta de mais de 10 anos de dados. Essa coleta de 10 anos de dados, ela serviu para esse moço aqui fazer um programa no qual a gente poderia ter uma expectativa de entender o que vai acontecer com as plantas no campo ao longo do tempo. Então, veja bem, cada bolinha que vocês vão ver surgir nessa figura, bolinha azul é uma espécie de planta, bolinha vermelha é outra espécie de planta, bolinha verde é outra espécie de planta, bolinha amarela é outra espécie de planta. São 4 espécies de malpighiácea. Aqui é a produção de folha dela ao longo do tempo, a asfenologia da professora Maura. Aqui é a pluviosidade, a chuva ao longo do tempo. Então, aqui é inverno, verão, inverno, verão, inverno, verão no Cerrado. Aqui são os meses passando, tá vendo? Tá vendo? Nós vamos começar com janeirão lá. Aqui são os botões florais sendo produzidos. Aqui são as flores e aqui são os frutos. O que vocês vão perceber? Que tem folhagem o ano todo de todas as espécies. Mas olhem o que acontece, olha como é sequencial a produção de botões, flores e frutos. Dá uma olhada. Olha que coisa linda. Cada bolinha dessa é um indivíduo de verdade no campo, uma plantinha marcada e acompanhada na filologia. Trabalho de campo de ecólogo é dedicação. Quer fazer coisa bem feita, quer ter nome bom? Capricha, trabalha direito, vai para o campo, rala. Nada cai do céu. O que cai do céu é chuva, tá? Então você tem que ir para o campo e fazer as coisas direitinho. Viram que legal, gente? Olha aqui, ó. As espécies produz botão, flor, fruto, olha, tudo em sequência, é uma coisa linda. Aí você vê quem é de verão, você vê quem é de inverno. Por exemplo, aqui, ó, essa espécie aqui, ó, que período? Na seca. Puxa, essa é uma espécie de seca, olha só. Aí você vai mais um pouquinho aqui, o amarelinho é uma espécie de chuva. Tá vendo? Que prefere água e assim por diante. Então, muito bacana isso, né? E o que foi mais importante ainda, essa figura do Virgílio, então, ela permitia a gente prever o futuro. Com base nos dados que ele tem, a gente sabe o que vai acontecer no futuro se tiver maior chuva, maior calor, menor calor. Então, no nosso estudo, nós mapeamos a área e nós fomos no setor de climatologia da universidade, fizemos um levantamento do clima na região. E mostramos que, devido ao desmatamento, devido ao crescimento da urbanização, devido às queimadas, a temperatura média na região toda aqui nossa do Triângulo Mineiro, principalmente de Uberlândia, ela aumentou acima de 0,5 graus em média, e em muitos locais se aproximando de 1 grau a mais de temperatura na média. Então, com base no software dele, nós especulamos que isso haveria de provocar um grande impacto nas plantas. Então, a Andréia foi comigo novamente ao campo, com a professora Maura, e coletamos mais 2 anos de dados para especular o que aconteceria, já que agora teve o aumento da temperatura. Então, veja só, olha como é que as coisas estavam em 2008, 2009, floração sequencial, tudo bonitinha. Aí nós tivemos 0,5 grau de aumento de temperatura entre 2012 e 2013. Olha o que começa a acontecer. Começa a acontecer um encavalamento da floração das espécies. Em 2013 para 2014, esse aumento de temperatura chegou perto de 0,7 graus a mais de temperatura e muito menos chuva. Nós estamos sofrendo aqui com um decréscimo de chuvas há 10 anos. Elas vêm concentradas, causam um monte de estragos e depois rareia. Esse ano nós ficamos 6 meses sem chuva em Uberlândia. Isso é o quê? Efeito antrópico, efeito do antropoceno. Então, olha o que acontece aqui. A floração das espécies, de 3 espécies, encavalou, uma espécie ficou isolada e apareceu uma lacuna de tempo aqui. Então, agora você tem de outubro até o começo de dezembro, os supermercados todos estão fechados. Aonde os herbívoros dessas plantas aqui vão se alimentar? Aonde os polinizadores dessas plantas aqui vão se alimentar? Então, aqui, isso aqui, aliado a fogo que ocorre nesse período, vai fazer o quê? Que a gente tem um decréscimo enorme na biodiversidade na nossa região, e é o que nós estamos estudando agora. Nós estamos refazendo experimentos e nós vamos trabalhar com eles nos próximos 5 anos para a gente produzir redes de interações multicamadas.
Isso vai envolver uma série de mestrados e doutorados no nosso sistema. Tá? Então, a gente mostrou claramente que essa sazonalidade interfere e nós continuamos trabalhando com isso. Esse é um trabalho que a gente publicou recentemente, agora em 2021, no Journal of Ecology, tá? 2020, né? No Journal of Ecology, que tem um outro desse ano. Então a gente mostrou que a sazonalidade climática, ela direciona o modo como as formigas e plantas vão reagir no ambiente. Então a gente mostrou claramente o impacto de chuva e temperatura na produção de néctar extrafloral, na qualidade desse néctar, volume e concentração de açúcar, como isso interfere na atratividade das formigas, como isso se reflete no impacto dos herbívoros e, por fim, na reprodução das plantas. Então, a gente mostrou claramente nesse trabalho aqui, que graças a Deus está sendo bastante citado, né? Que está havendo mudança climática e que essa mudança climática interfere nas relações bióticas, utilizando formigas, plantas e herbívoros como modelo experimental. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer desde muito tempo atrás. Esse aqui é um trabalho que eu fiz em 1999, 2000, com meu colega Robert Marquis, da Universidade do Missouri, em St. Louis, onde nós mostramos que o fogo ele tem um impacto muito grande na biodiversidade e na forma como as interações ecológicas se estruturam. Mas as espécies de formigas ligadas a essas plantas são mais importantes para o impacto final, porque esses resultados, como eu falo desde o começo para vocês, são condicionais, do que o próprio fogo. O fogo passa, devasta, as formigas voltam. O que é que muda no sistema? Aqueles sistemas que mantiveram as formigas originais o mais próximo possível do que eles tinham, as plantas são mais protegidas, voltam os polinizadores, o sistema se reestrutura muito mais facilmente do que em alguns locais onde algumas espécies de formigas ou deixam de ser as dominantes ou desaparecem. Tá? Então, isso é muito interessante. Outra coisa que nós temos notado é que nessas interações formigas, plantas, nectários extraflorais, não são só as formigas que são importantes. Nós conseguimos mostrar, como a aluna minha, Larissa Narras, que 39 espécies de aranhas, 39 espécies de aranhas, dessas pequenininhas, saltícide, clubiônide, né, oxiópide, elas usam nectários extraflorais, elas se alimentam do néctar. O néctar tem água, tem açúcar, tem aminoácido, tem lipídios, tá? Então elas se alimentam nesse néctar e elas também protegem as plantas, fornecendo um serviço complementar às formigas para a proteção das plantas contra os herbívoros. Mostramos isso num outro trabalho publicado na PLOS-ONI, com a minha colega aqui que trabalha com aranhas muito bem, professora Vanessa Stefani, com interações, aranhas, plantas, né? Junto comigo, a Maura, mais uma aluna nossa aqui, nesse trabalho aqui muito bacana com a Erioteca gracilipes, uma malvácea, mostrando que ter formiga e planta simultâneo numa planta é muito melhor do que ter uma ou outra, porque você tem animais com comportamento distinto atuando de forma distinta na remoção de herbívoros nas plantas. Então, mutualismos agregam, mesmo os predadores, inimigos naturais podem se agregar, porque há uma partilha de horário, de tempo, de local na planta entre eles. As interações podem apresentar resultados condicionais também dependendo da estrutura da planta que a gente está trabalhando. Existem partes das plantas que são mais importantes para elas do que outras, tá? Então, esse aqui é um outro trabalho nosso no Journal of Ecology, tá? Junto com um aluno maravilhoso que eu tenho, o Eduardo Calisto, que hoje está já radicado nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida. A Denise Lange, que é colega de vocês, saiu aí de Dourados para trabalhar aqui comigo e hoje é professora no Instituto Técnico Federal do Paraná, no campus Santa Helena. E a nossa colega Judith Brownstein, que é a dama dos mutualismos, né, uma professora da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, com a professora Mauri comigo. Nós testamos a teoria da defesa ótima em mutualismo com planta e nectar extrafloral no campo, dependendo da estrutura da planta. Ou seja, a teoria da defesa ótima diz o seguinte:
Aquilo que é mais importante para mim, eu protejo. Aquilo que não é mais importante, eu não protejo. Por exemplo, folha velha. Eu não preciso mais da folha velha, pode comer herbívoro, pode comer lagarta. Tá? Eu preciso do meristema, eu preciso da flor. Então é ali que eu vou pôr minha proteção. E nós fizemos um experimento de manipulação no campo, produzindo herbivoria em flor, produzindo herbivoria em folha. E nós mostramos que a ação da herbivoria provoca uma resposta fisiológica na planta. Ela aumenta o volume e a concentração de açúcar no néctar, aumentando em até 4 vezes a quantidade de formigas que ela atrai, para proteger as áreas da planta que estão sendo atacadas e que tem grande valor para ela. Então, nós mostramos nesse estudo que as relações mutualísticas podem desencadear, inclusive, defesa induzida em planta. Herbivoria pode, como uma agressão à planta, uma interação antagônica, produzir o desencadeamento de uma defesa induzida, incrementar uma defesa mutualística na planta, que é a associação da planta com formiga. Isso é muito bacana, foi a primeira vez que se conseguiu demonstrar que nectar extrafloral pode ser uma defesa induzida numa planta. Né? Ele funciona quase como se fosse um alcaloide induzido pela herbivoria. Uma coisa que nós temos mostrado bastante também nos trabalhos com a professora Maura, principalmente nosso grupo aqui, a professora Vanessa também, a Denise, que é nossa parceirona de sempre, é que sazonalidade ela interfere na fenologia e na qualidade das plantas. Intempere e aspectos físicos e bióticos também. Então, a variação sazonal e do clima e das mudanças geográficas produz resultado nas interações. Elas interferem na identidade dos mutualistas, na identidade dos herbívoros, dos outros inimigos naturais associados e, consequentemente, na biodiversidade interativa do John Thompson. Tá? E as mudanças climáticas têm um impacto grande nisso. Então, apesar de inerente e complexas essas interações que a gente estuda, um ponto muito comum nela, quando a gente olha com o olhar de ecologia de comunidades, é que elas permitem a gente identificar, como fez a Frederic e o Alfonso lá atrás, né, naquele trabalho que eu mostrei para vocês no comecinho do fitobioma, é de que a identificação dos diferentes níveis tróficos, quem está tendo mais impacto como força top-down, quem está tendo mais impacto como força bottom-up. Como que essas forças estão interagindo local, regionalmente, para impactar a biodiversidade. Como que isso estrutura e mantém a biodiversidade. Então, apesar de complexas essas relações, se a gente estudar a história natural de cada organismo, seu papel funcional nos sistemas, a gente fizer a manipulação experimental, a gente consegue, ao longo do tempo, compreender como o controle trófico varia. Local, regional, e como que isso impacta a biodiversidade. Tá? Então, gente, a natureza, com suas mais diversas experiências ao longo do tempo, ela transforma, ela muda. Então, a gente vê que as interações ecológicas elas surgiram como um papel fundamental a ser desempenhado no teatro evolutivo, onde nós podemos trocar os atores, que são as espécies, mas a peça ecológica continua. O tempo muda o enredo, e com ele os atores, mas o espetáculo permanece. Até quando? Não é? Essa é uma nossa pergunta muito grande. A Judite fez um trabalho para a gente muito bom no seu capítulo 11. O capítulo dela tem um título muito legal, que é Dando que se recebe. Né? Por que a biodiversidade se acumula ao longo dos mutualismos? E ela aponta 3 pontos principais para que isso ocorra. Entre todas as interações entre um consumidor e um recurso, os mutualismos são aqueles que vão acumular espécies ao seu redor, porque eles têm uma extensão que vai maior do que o antagonismo. Eles têm uma abrangência maior. Tá? O acúmulo de biodiversidade vai ser mais notável, mais claramente visível em sistemas mutualísticos funcionalmente ligados, ou seja, naqueles mutualismos onde um gera recurso para o outro. E o acúmulo da biodiversidade será ainda mais notável, inclusive em mutualismos facultativos, onde ele não tem uma obrigatoriedade. Ele se utiliza, mas numa época de adversidade, em mudanças sazonais,
essas espécies podem recorrer a outros recursos, permitindo que elas sobrevivam e se reúnam novamente em períodos mais propícios. Então, é muito legal vocês lerem esse capítulo, é dando o que se recebe, por que os mutualismos, por que a biodiversidade é gerada ao redor de mutualismos. Retomando aquela nossa figura evolutiva, a gente mostra para vocês que se passaram 425 milhões de anos, e somente aqui recentemente, por volta de 70 mil anos, é que o Homo sapiens se tornou um organismo muito interagente com o ambiente. Né? 2 milhões de anos, mais ou menos, nós surgimos como linhagem Homo, mais ou menos de 70 a 11.750, 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, até o surgimento da história escrita e falada, né? O ser humano começou a impactar o ambiente de forma mais drástica, crescer suas populações, fazer uso do ambiente natural. Mas por volta de 200 anos para cá, a partir da Revolução Industrial, e principalmente nos últimos 50, 70 anos, é que o ser humano passou a agredir o ambiente realmente, a fazer um uso irracional do ambiente no qual ele vive, e a produzir mudança no clima, extinção de espécies, destruição de hábitats, acidificação oceânica, acumulação da desigualdade que leva a isso tudo, leva à produção de lixo, hiperconsumismo, né? Contaminação radioativa, desde as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, alterações biogeoquímicas, a perda da camada de ozônio, degradação do solo, a maioria dos solos utilizáveis no planeta hoje estão todos degradados, contaminação química de solo e de água, crise hídrica, poluição atmosférica, não bastasse os vulcões, ainda tem a gente, os nossos carros e os nossos aviões, não é? Então, tudo isso tem impactado demais a natureza. E um dos impactos mais claramente que a gente percebe é a defloração, a perda de florestas. E um que a gente fala pouco é da perda de fauna. E a defaunação do antropoceno, como mostra o nosso colega Rodolfo Diers nesse trabalho brilhante com seus colaboradores, a defaunação do antropoceno causada principalmente pela perda de florestas, pela caça, pela poluição, principalmente no ambiente agrícola e no ambiente urbano, ela tem levado, por exemplo, nos grupos de insetos, a uma diminuição de diversidade que pode chegar na ordem de 40% em alguns grupos, como odonatos, borboletas, himenópteros e coleópteros, que estão, esses três aqui, ó, esses quatro, entre os organismos mais importantes da natureza, em termos do quê? De predadores e controladores de populações de outros insetos e polinizadores. Himenópteros são os maiores e mais principais polinizadores do nosso planeta. Outra coisa que está acontecendo é que nós estamos vendo que esses efeitos do homem no meio ambiente está levando à extinção dos grandes animais, principalmente no ambiente terrestre. Primeiro no terrestre, depois eu passar para o ambiente marinho, né, gente? Estão acabando os grandes animais terrestres, e isso leva a uma enorme perda de serviços ecossistêmicos. A diminuição no tamanho dos animais vai levando a um assincronismo entre plantas e animais, ou seja, as plantas começam a ter agora sementes grandes demais para os dispersores que existem. Isso compromete a dispersão dessas plantas, compromete a polinização, compromete a reprodução, tá? Compromete tudo. Então, a perda de florestas, a degradação do solo, a expansão do sistema agropastoril e de cidades, né? Tudo isso está levando, junto com a caça indiscriminada no planeta que ainda continua, a perda de espécies, perda dos grandes animais, que leva a gente a um efeito cascata em perda de interações biológicas e serviços ecossistêmicos. No último capítulo do nosso livro, a gente mostra isso. Eu, junto com o Rodolfo Diers, a gente fez um capítulo mais simplesinho, né, mais sintético, mostrando que tudo que a gente conhece de biodiversidade interativa numa determinada área, graças a deflorestamento, perda de florestas, degradação do solo, poluição do ar e da água, incêndios e a defaunação, está levando à extinção de espécies, redução nas populações, aumentando o anacronismo planta-animal, redução na diversidade beta e redução no tamanho dos animais.
Todas essas modificações estão levando a uma enorme perda de serviços ecológicos. E isso trará perdas econômicas e perdas significativas para a gente do ponto de vista da saúde mundial. Isso vai contribuir para o surgimento de novas pandemias e acelerar o processo de surgimento dessas pandemias. Então, desde a fagocitose do mitocondrion a 1 bilhão e 450 milhões de anos atrás, dando origem à vida eucariótica que resultou na gente, né? Em 200 anos, a gente está desgraçando com o planeta. Então, será que esses 20 milhões de espécies que estão aí no planeta, sofrendo toda a interferência de uma única espécie sobre a sua biodiversidade interativa, será que o que vai restar de espécies, dado essa rápida, como um raio, interferência humana, vai permitir que o tempo tenha tempo de recompor a biodiversidade interativa? Gente, o futuro da conservação da Terra, ele não tem herói. Ele não depende de pessoas individuais. Ele depende muito mais de cooperação, de multidisciplinaridade e de humildade. Ninguém sozinho será capaz de encontrar as respostas que nós precisamos. Nós precisamos que as pessoas se desnudem, tá? Se desnudem completamente, tá? Da sua vaidade e trabalhem juntos, sem se importar tanto com reconhecimentos, mas se importar com a conservação do planeta, com a preservação, porque esse é o único planeta que nós temos. Não adianta falar que vai para Marte, nós não vamos. Se acabar esse planeta, vai quantos para Marte? Meia dúzia, tá? E vai viver de que jeito naquela porcaria vermelha? Nós precisamos salvar o que nós temos. Nós temos esse planeta e é ele que nos importa, tá? Então, agradeço muito vocês, estou aqui para responder perguntas, se vocês quiserem. Muito obrigado, acompanhem a gente aqui na nossa página, ó, A Ciência que Nós Fazemos. Entra no Facebook, siga-nos lá, curte lá. O Facebook mudou aquele sistema de curtida, lá virou uma porcaria. Tem que seguir a gente lá, vai lá. Muito obrigado.